Gente, hoje eu recebo, como é que é o nome da palavra? Dois improváveis. Dois improváveis. Por quê? Porque, gente, eles conseguem resultado numa área esportiva em Rondônia que a gente jamais imagina. Por quê? Porque até o esporte que é praticado por aí é difícil. Agora você imagine a área que esses dois atuam. Só podia ser casado mesmo, né? Não é verdade? Está aqui comigo hoje, eles são casados, tá? Os pais, o pai e a mãe da Silvia, da Suelen, do Bruno, do Antônio Henrique, do Arthur Silvério, do Augusto Miguel, que está sentadinho ali, e os avós da Olívia. A filha da dona Cleusa com o seu Joel Pereira. Classificadora nacional do Comitê Paralímpico Brasileiro, Edislaine da Silva. Boa noite, Edislaine. Seja muito bem-vinda no programa Atitude. Boa noite. Gratidão. Amém. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, por nos revê-los, né? É verdade. Depois de tudo que você passou, e a gente se abraçou lá, num determinado lugar, né? No Hospital do Amor. No Hospital do Amor, um dia antes disso. Deus é maravilhoso. Amém. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu sou grata de estar aqui hoje e fomentar um pouco mais do que é o esporte adaptado. Esporte adaptado, é o esporte paralímpico. E juntamente com a Edislaine está aqui o presidente da Federação Paradesportiva do Esporte de Rondônia, mais conhecido como FROP, o filho da dona Elisa com o seu Silvério, o presidente Silvio Roberto. Boa noite, Silvio. Seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores da Rema TV, especificamente do programa Atitude, né? E seja bem-vindo, Marcão. Você realmente é a prova de Deus. Amém. Que tudo de bom aconteça na sua vida e que você continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa. Amém. Entendeu? Que passa todas as noites essas ações, né, de pessoas, entendeu? E que isso é uma bondade de Deus. Amém. Muito obrigado. Vocês não são considerados improváveis? Vocês dois? O Silvio, por exemplo, ele começou em 2001, quando ninguém falava, aqui em Rondônia, por exemplo, ninguém falava em esporte adaptado, que não se fala mais eficiente, né? Como é que é o nome hoje? É o esporte paralímpico, né? Esporte paralímpico. Isso. A gente tem todo um histórico, né, que desse esporte paralímpico. Bem antes, vários abnegados profissionais, como o Hélio Franklin, a Silvia, a Vera, o professor Marcos, eles trabalhavam com o esporte paralímpico e trabalhavam com competições, certo? Mas em 2001, insistentemente, eu fui procurado por um atleta chamado Fabrício Oliveira de Brito. Né? Qual que era? Ele me procurou para que eu o treinasse. Certo? Qual que era a adaptação que ele precisava? Ele é uma pessoa que tem paralisia cerebral, né? Certo. Que essa paralisia afetou muitos movimentos dos membros inferiores dele, né? Então ele me procurou e a gente começou a treinar e começamos a participar de uma primeira competição em Roraima, né? E depois a gente... Que esporte ele pratica, Silvio? Atletismo, né? O Atletismo. Para-atletismo. Ele foi importante, porque hoje o esporte de Rondônia é reconhecido a nível nacional e internacional pela insistência dele, Fabrício. Ele foi o ponto de partida. Isso, o Fabrício foi o ponto de partida para que tudo isso acontecesse, para que a gente tivesse atleta recordista mundial. Ele é atleta até hoje? É atleta até hoje. Ele Qual a idade dele? Ele adora viajar e adora competir. A vida dele é essa aí.
Qual a idade dele, O Fabrício tem 33 anos. 33. 33 anos. Então, mas em seguida, o Silvio esqueceu de, nessa logística dele, de relatar que ele estava dentro do setor de psiquiatria do hospital de base, onde ele era considerado um profissional louco, há mais de 30 anos atrás, 20 anos. Por quê? Porque ele tinha um olhar diferente do que era a educação física adaptada para essa clientela. Qual que é a formação do Silvio? Qual que é a sua formação, meu amor? Professor, educador físico. Né? Educador físico. Educador físico. Aí ele cuidava de uma ala psiquiátrica do Isso. hospital de base. Dentro do hospital de base. Eu caminhava com os pacientes e ele tinha, eu acho que familiar lá internado, e ele via eu caminhando no campo de futebol, que é uma área num muro, né, na psiquiatria antigamente, no hospital de base. E ele insistentemente foi lá e ficava na grade me olhando lá e eu quero treinar. Eu posso ir para aí? Eu disse, não pode. E aí até que ele, um dia, ele me abordou na rua e disse, não, eu quero que tu me treine. Aí eu, quando fui para casa, por que esse garoto me procurou tanto? E aí foi o pontapé inicial para tudo isso. Ele participou de alguma Paralimpíada? Não, ele não chegou a participar porque naquela época como a gente morava numa região muito distante geograficamente, Dos grandes centros? a maioria dos atletas eram da região sul e sudeste. Raramente tinha alguns atletas do nordeste e norte. Hoje essa figura já mudou, entendeu? Então é muito atleta do norte. Hoje nós temos atletas aqui em Rondônia Paralímpico que são das seleções brasileiras? Sim, temos. Nós temos atleta nível nacional, nível internacional, hoje que está morando em São Paulo, né, na verdade. Certo. Porque hoje nosso estado, nós não temos política pública voltado a esse tipo, para segurar os nossos atletas de ponta, na verdade. Quando o atleta se destaca, as outras federações vêm aqui e levam o cara para morar e trabalhar e competir pelo aquele estado. Exatamente, né, Marcos? Hoje, se falar de alto rendimento em esporte olímpico e paralímpico, é o paralímpico. Hoje nós temos uma seleção que é composta, a base da seleção, em todas as modalidades, nós temos atletas do estado de Rondônia. Nossa, então, que alto legal. rendimento, eu sempre brinco, que é o paralímpico, não tem outro. Cara, a Edislaine, ela é fisioterapeuta, mas ela faz parte do Comitê Brasileiro Paralímpico. O que ela faz? Ela classifica os atletas dentro das suas categorias. Explica isso pra gente, por favor, Edislaine. Então, o que acontece dentro da classificação? O atleta, ele, por mais que ele seja deficiente, nós temos alguns critérios de avaliação clínicas para que ele possa se encaixar dentro do seu perfil de classe, certo. Determinadas modalidades. Vamos lá, nós temos a bocha adaptada. Quem joga a bocha adaptada? Somente cadeirante, né? Certo. Dentro da bocha adaptada, nós temos as classificações funcionais, ou seja, um BC1, um BC2, um BC3, um BC4. Todos paralisados cerebrais, porém, o BC4 são doenças degenerativas, que a gente chama, né, do sistema nervoso periférico. Dentro disso, então, nós temos 3 classes de paralisado cerebral. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos avaliar dentro das escalas de força, de espasticidade, de tônus muscular, reflexo, e nós vamos pontuando. E a gente vai encaixar cada um dentro do seu perfil. De que forma? Nós temos atleta aqui do estado de Rondônia que ele lança com os pés. Uma bocha. Uma bocha, uma bola. Então, ele vai lançar com o pé. Ele não tem função de membro superior. Entendi. Né? Entendi. Então, ele vai se encaixar dentro de uma determinada classe funcional. E isso acontece no atletismo, isso acontece no tênis de mesa, no parabadminton, no voleibol sentado, em todas as modalidades que são consideradas do Comitê Paralímpico Internacional, o IPC. Então, hoje nós temos as modalidades específicas. Certo. Né? Dentro do IPC, que é o que nós trabalhamos dentro do estado, que nós fomentando há mais de 15 anos, que a gente fomenta as modalidades específicas. Ô Silvio,
Nem todo mundo que é portador de uma necessidade... Hoje ninguém mais porta, né, Marco? Hoje é Não. pessoa com deficiência. Tá, então beleza. Não é qualquer pessoa com deficiência que classifica para virar atleta, né? Na realidade, a classificação funcional é que vai decidir isso, né? Entendi. Vai decidir se o atleta ele está elegível para participar do esporte paralímpico ou se ele está inelegível. Entendi. É como se ele fosse, toda a primeira vez que ele for entrar para participar do esporte paralímpico, ele vai participar da classificação funcional. E nessa classificação funcional, aí nós vamos decidir os classificadores, né? Que é um médico, um fisioterapeuta e um educador físico, né? No caso de pessoas com deficiência intelectual, são os psicólogos e neuropsicólogos. Entendi. E no caso da pessoa que tem a deficiência visual, é o médico oftalmologista. Então, essa pessoa ela vai receber uma pontuação por ausência de movimento, perda de movimento, né? E por outras ações que o esporte vai classificando. E então, essa classificação é feita um mapeamento do corpo desse atleta, né? Onde a gente vai pontuando cada ausência, perda, né? E reflexo de movimento. E aí, ele, ao final dessa classificação, desse processo de classificação, aí a gente chama um atleta e diz para ele: você é um atleta paralímpico da classe tal, da modalidade tal. E você recebe uma carteirinha, a qual você vai ter que andar com essa carteirinha. Caso os classificadores tenham alguma dúvida, eles vão fazer a sua observação durante a competição. Que é aquilo que você faz, essa classificação. É isso, Edislane? Então, a gente faz o papel do classificador, dá uma classe inicial para esse atleta, certo? Porém, essa classe, ela entra como review. A gente vai observando ele durante a competição, pós-competição. Por exemplo, nós temos alterações aonde a criança... Essa classificação inicial, ela inicia quando? Nas Paralimpíadas Escolares, né? Que a criança que ela tem 12 anos, ela já inicia esse ciclo paralímpico. Hoje ela está de um jeito, mas daqui 4, 5 anos ela está de outra forma. Então, a classificação funcional, a gente só consegue fechar ela quando é uma doença degenerativa mesmo, ou a gente pede para rever esse atleta a cada competição, para ver o nível que ele está ou degenerando, ou evoluindo, para que ele seja uma competição justa e honesta, né? De paridade entre os atletas. Então, vamos lá. São várias classificações, né? São várias classificações funcional de acordo com a modalidade. Certo? Por exemplo, na bocha nós temos 4 classificações funcionais. Certo. Na natação, nós temos 14. 14 classe diferenciada. No atletismo... 37. 37. Nossa. No tênis de mesa, nós temos 7. 10. No parabadminton, 5. Aí, assim, sucessivamente. Cada modalidade tem o seu perfil de classe e grau, limitações, onde a gente consegue, é muito complexa. Eu sempre digo que a classificação funcional é algo muito complexo, que às vezes você olha um atleta e você olha o outro, é tudo igual, e a pessoa vem e fala, gente, mas é igual. E não é. Não é igual. E não é. Por quê? Às vezes o grau de plasticidade de um é 3, o outro é 2. Talvez a força de um membro é 4, no outro já não é. Então, entendi. Então, existe toda essa questão de pontuação, onde a gente consegue pontuar e definir a classe funcional. Eu tive um amigo meu na minha juventude, o apelido dele era Perninha. Ele jogava futebol dos amputados. Ótimo. Entendeu? Ele jogava, mas ele não tinha perna amputada. A perna dele não dobrava. Ela era reta, não dobrava. Uma formação congênita. Não, ele foi fazer uma cirurgia e os cara
Lesionou e não dobrava mesmo, não dobrava. E aí ele jogou todos os campeonatos internos da minha cidade, e aí ele foi convocado para a seleção paranaense, e aí os caras foram avaliar ele e cortaram ele. Então, isso acontece muito, né? Ele era bom, ele jogava bom, né? Bem, ele era... Hoje, sim, hoje existe, para você ter uma noção, nós estamos trabalhando com a classificação funcional. Há 15 dias atrás, mudou novamente a classificação funcional da Bosch. Há 15 dias? Há 15 dias atrás. Então, nós somos um grupo de classificadores nacional, é composto por 10 classificadores, e a gente já está com um novo manual. Você já está estudando? Estudando, porque já vai ser agora nas próximas Paralimpíadas Escolares e já vai ter que ser executado, né? Para ficar mais lúdico. Lúdico não, mais... Como é que eu posso usar o termo? Mais justo? Mais justo para todos. Quais são os atletas que se destacam a nível nacional e internacional aqui de Rondônia? Bem, a gente pode começar pelo Matheus Evangelista, né? Matheus Evangelista, ele iniciou nas fileiras do nosso projeto social, né? Que em 2006, né? Então ele foi participar da fase nacional das Paralimpíadas Escolares. Qual é a deficiência dele? O Matheus também tem paralisia cerebral, né? Ele é uma classe 37, né? Ele tem uma hemiparesia do lado esquerdo, né? Ele pratica que esporte? Atletismo, né? Atletismo. A maioria dos atletas que hoje se destacam a nível nacional são a maioria da modalidade de atletismo, né? Vamos lá. Aí nós tivemos o Edson Cavalcante. O Edson, eu lembro dele do Tá na Rede de 2008, 2009. Isso. Eu lembro dele que a gente fez uma matéria com ele estava treinando ali na pista do Aloysio. Ele ia representar a Rondônia e ele corria demais, ele arrebentava com os recordes, o bicho era muito fera. Rápido o Edson Cavalcante, né? Ele compete até hoje. Compete até hoje. E aí, até hoje, ele ainda está na elite ainda. Ele não está mais em Rondônia. Não, ele mora em São Paulo, né? A maioria desses atletas que se destacam aqui em Rondônia, né? Que a gente não tem uma pista emborrachada, né? É verdade. Uma das coisas que a gente sempre reclamou é que nós treinamos numa pista de barro e nós vamos competir numa pista emborrachada, ou seja, não é o ideal. Isso, jogar de chuteira, de chuteira num campo que é totalmente diferente, né? É verdade. Então, os atletas daqui de Rondônia saíam daqui para competir e quando eles estavam se adaptando dentro da pista, aí já entra com desvantagem, né? Mas mesmo assim eles conseguem grandes resultados. Sim, mas e os atletas sempre se superaram nessa ação. E outra coisa, é assim, não só pelo atletismo, mas nós temos o Danilo no judô, né? Nós temos o Cauã na bocha, né? Nós tivemos a Adriana Camila no atletismo, os irmãos Kesley, Ketla Teodoro, né? Que se destacaram. O Wesley chegou a ser campeão mundial de jovem, né? E está se perdendo aqui no estado de Rondônia porque a gente Qual não tem esporte como que ele ter pratica? Incentivo para ter um programa para incentivar esses atletas aqui dentro do estado para que ele não vá para o outro estado. Então, enquanto a gente não tem uma pista emborrachada, vai acontecer sempre isso aqui. Os atletas vão se destacar e vão procurar outros grandes centros. É ruim e bom, né? Ruim porque o atleta sai daqui, não representa as cores de Rondônia, né? Mas bom porque eles têm uma oportunidade de ouro lá. Mas o problema é que a grande maioria não tem, né? Na verdade, eu acredito que não adianta a gente ter uma pista emborrachada no estado de Rondônia se nós não temos políticas públicas voltadas para o alto rendimento, para que a gente possa ter uma bolsa atleta digna para segurar esse atleta aqui dentro do nosso estado, porque ele veste a camisa do estado, ele viaja de ônibus, ele compete de ônibus, e é raríssimo quando esses atletas são abraçados pelas políticas públicas do nosso estado. É uma realidade. É difícil falar isso, é difícil ouvir. É difícil ouvir. Imagine Silvio e Edislane que vivem disso. Eles vivem disso.
Entendeu? Você é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta, né? E sou voluntária na Federação Paralímpica do Estado. Esse projeto maravilhoso, que é o Rondônia Clube Paralímpico, onde nós temos mais de 32 voluntários, de médico, a psicólogo, a fonoaudiólogo e professores de educação física, todos sem remuneração, com voluntariado, né? E o mais importante disso é quando a gente tem uma criança que não tem oportunidade na vida de andar de um avião, de estar num hotel 5 estrelas, de ter uma vivência com outras crianças, de ter oportunidade na vida. Então, o projeto, ele oferece isso para algumas crianças, aonde está lá roubando, praticando atos que não deveria ser. O nosso programa, dentro do Rondônia Clube Paralímpico, a gente sempre fala da honestidade, do caráter, do respeito, sabe? De valorização de família, da educação. Que esse aluno, ele está lá porque ele precisa. E eu queria muito que as políticas públicas funcionassem para esse tipo de projeto. Olha, não tem outro meio de inclusão social melhor e maior do que o esporte. É verdade. Tá? O esporte muda a vida das pessoas. Tá? É o maior meio de inclusão social. Sabe, você pega aquele povo assim, muito, muito carente, muito, muito humilde, que nunca teve oportunidade de nada. Se ele se destacar no esporte, ele vai ter uma oportunidade na vida. Concorda? É verdade, concordo. E é uma semente já... iniciamos, né, no esporte adaptado dentro do estado de Rondônia há mais de 15 anos, na organização desses jogos, aonde uma briga nossa da federação era o Olímpico tinha hotel e o Paralímpico escola. Aí a gente foi criando, a gente foi discutindo, a gente foi brigando, foi questionando o porquê. E hoje a gente já consegue ter uns jogos organizados dentro da classificação funcional, onde as crianças ficam em hotel também. Hoje, o Rondônia Clube Paralímpico, através da federação, nós temos alguns professores treinando, adaptados, todos no interior, dando suporte para as nossas crianças. Tanto Rolim de Moura, a Pai de Paraná, a Pai de Ariquemes, a Pai de Espigão, a Pai de Vilhena. Então, nós temos essa Seringueira, Alta Floresta, a Pai de Porto Velho, também, que é super parceiro nosso, através da minha cunhada Irenilda. Né? A Irenilda e o seu Antônio. E o Bessandro, são meus amigos, meus queridos, adoro os dois. Então, são parceiros nossos, como sempre. A AMA também é parceiro, como o SEMI é parceiro, como a Pestalozzi é parceira. Né? Então, nós temos várias entidades que também levam isso.